Herói perdeu suas pernas para salvar o amor. Revelação surpreendente a deixou fria. A pequena São Miguel do Araguaia nunca imaginou que seu dia começaria com uma tragédia. Rafael, um trabalhador simples, conhecido por sua bondade, estava prestes a se transformar em um verdadeiro herói. Desde o nascer do sol, a rotina na fábrica de móveis seguia tranquila, enquanto ele pensava em Lucas, seu filho, e na namorada do garoto, Ana, uma jovem de sorriso encantador. Tudo parecia perfeito até o estrondo que despedaçou a manhã. Uma explosão ensurdecedora ecoou, e o chão tremeu sob seus pés. Rafael sentiu o coração disparar. Com um instinto de sobrevivência, olhou para a fumaça e, sem pensar duas vezes, correu em direção às chamas. Não, não, eu preciso salvar alguém. Ele gritava, sua voz mesclando-se ao caos. Em meio à fumaça e gritos, encontrou Ana presa sob escombros. A cena era surreal. O herói da cidade agora era um lutador contra as dores e o fogo que ameaçavam consumir tudo. Com um esforço sobrenatural, ele ergueu as pedras e, em um último esforço, conseguiu puxá-la para fora. Mas o que deveria ser um momento de salvação rapidamente se transformou em pesadelo. Uma nova explosão, e Rafael sentiu a dor imensa em suas pernas. Ele gritou, mas seu corpo foi arrancado do chão, e sua vida mudaria para sempre. O silêncio que veio depois da tempestade não trouxe alívio. O hospital virou sua nova casa, e a dor era constante, não apenas física. O retorno para casa foi um golpe. Rafael se viu em uma cadeira de rodas, incapaz de andar. Mas a dor emocional foi mais forte. Enquanto sua família tentava cuidar dele, Ana se distanciou, tornando-se uma sombra do que era. Em uma conversa acidental, Rafael descobriu uma verdade devastadora. Ana estava grávida, mas o pai da criança não era Lucas. O desespero crescia no peito dele. Como isso era possível? Ele havia se sacrificado por ela. A traição golpeou seu coração com a força de um soco. Ninguém pode saber disso. Rafael gritou, olhando pela janela enquanto as fofocas começaram a ecoar pelas ruas de São Miguel. O olhar reprovador dos vizinhos se tornava insuportável. Ele, o herói, agora se sentia um pária. A pressão do julgamento social pesava nos ombros. Ele tinha que confrontar Ana, questionar suas razões. Como você pôde fazer isso? Eu te salvei. As palavras saíam com rancor, mas no fundo ele sabia que precisava entender. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana olhou, e por um momento, Rafael viu dor e confusão em seu olhar. Já não era a mesma garota amorosa, havia um gelo em seu coração que o entristecia. Rafael, eu não sabia como lidar com tudo isso. Ela chorava. A tensão entre eles era palpável. Era mais do que uma traição, era uma batalha pela verdade e pelo perdão. No fundo, Rafael se questionava, conseguiria seguir em frente, ou as feridas da traição o manteriam preso em um ciclo de dor. A cidade, atenta e curiosa, aguardava pelo próximo capítulo dessa trama intensa. O que aconteceria quando as cartas sobre a mesa fossem reveladas? O olhar de Ana era como um eco distante de tudo que Rafael havia amado. Aquelas lágrimas, antes uma fonte de conforto, agora pareciam um veneno que corrompia cada lembrança. Ele queria sentir compaixão, mas a raiva consumia-lhe as entranhas. Eu fiz tudo por você, e agora isso? As palavras saíram como um grito preso na garganta, rasgando o ar na sala do hospital. Ana se desvencilhou, escondendo o rosto nas mãos, e a fragilidade dela expunha um abismo que Rafael não sabia se queria atravessar. Ele se lembrava do sorriso dela, dos momentos em que acreditavam que tudo seria possível. Mas agora, havia uma sombra inescapável entre eles. Desculpe, Rafael.
Você não sabe o quanto eu estou arrependida. Arrependida? A incredulidade em sua voz era inconfundível. Você estava com meu filho. Você estava com outro homem. Ela se contorceu, a dor transbordando em um lamento silencioso. Rafael precisava entender, mas como? Como usar uma mente que fervilhava em agonia para buscar respostas onde só havia dor? Eu estava confusa, Lucas, e eu estávamos em um momento difícil. Ela começou, e as palavras saíam arrastadas. Cada sílaba que escapava da boca dela parecia uma tentativa de costurar um rasgo imenso na confiança. E isso justifica o quê? Você me traiu. Eu me coloquei em risco por você, e você. A voz dele se esgoelava, cada frase era um espinho que cravava fundo no coração dela. Mas antes que pudesse concluir, uma médica entrou no quarto. Era a mesma que Rafael conhecera durante suas longas internações. A expressão da profissional era grave, e a urgência em seu olhar interrompeu o conflito. Rafael, preciso conversar com você e Ana, disse a médica. O que poderia ser mais angustiante que aquela conversa? Rafael sentiu o coração querer saltar do peito. O futuro deles parecia tão incerto. Naquele instante, a sala parecia encolher ao redor deles. O que houve? Rafael perguntou, com uma voz trêmula, já imaginando o pior. Recebemos os resultados dos seus exames. Precisamos discutir suas opções de reabilitação, mas também existe um risco considerável que não podemos ignorar. A médica olhou nos olhos de Rafael, e o silêncio dela era mais alarmante que qualquer palavra. Ana segurou a mão de Rafael, mas ele mordeu o lábio, sem saber se poderia permitir que aquele gesto de conforto tocasse. A expectativa pesava sobre eles, e a revelação pudesse ser uma oportunidade de dar um novo passo, ou o golpe final na relação já desgastada. A médica continuou, essa situação também envolve o seu bem-estar mental. É fundamental cuidarmos não apenas do físico, mas da sua saúde emocional durante esse processo. Aquelas palavras atravessaram Rafael como um soco. Ele se viu entre a espada e a parede, reabilitar-se e tentar construir algo novo, ou se afundar na dor da traição. Ana se virou para ele, esperando uma resposta. Rafael sabia que não era apenas a saúde dele em questão, a vida do seu filho e o futuro de Ana também dependiam de como ele reagiria a tudo. Uma pergunta pairava no ar, como um fio prestes a se romper: estamos dispostos a lutar juntos, ou essa batalha será apenas sua? O olhar de Ana implorava por um sinal de esperança, mas a resposta era um mistério. Rafael sentia pressão dentro de si, como se o tempo estivesse paralisado enquanto os olhos dela buscavam a verdade nos seus. Ele sabia que a decisão que tomaria não apenas moldaria seu caminho, mas o de todos ao seu redor. E enquanto Rafael ponderava o que fazer, um novo desdobramento estava prestes a surgir, e o que ele não sabia era que suas escolhas iriam repercutir muito além do que podia imaginar. O que mais a vida ainda reservaria para ele? Rafael sentiu o peso da decisão esmagá-lo. A pergunta da médica ecoava na cabeça dele, e Ana parecia uma sombra distante, uma lembrança do que ele mais valorizava. Ele a conhecia bem o suficiente para perceber que a esperança ainda pulsava dentro dela, mesmo que agora estivesse encoberta por uma nuvem de medo e arrependimento. O que ela poderia fazer se as certezas deles fossem desfeitas? Rafael. Ana começou a falar, mas ele levantou a mão, pedindo um tempo. Eu preciso pensar. Sua voz saiu arrastada, como se estivesse lutando contra um peso invisível. A médica, percebendo a tensão, tomou a iniciativa. Entendo que é um momento difícil, mas precisamos agir rapidamente. Rafael, as opções de tratamento que temos podem fazer a diferença na sua recuperação. Porém, isso exige um nível de comprometimento que talvez você não se sinta pronto para assumir agora. Você quer dizer que, se eu não decidir logo, o que acontece? Rafael perguntou, sem querer demonstrar que a dúvida o consumia, mas suas mãos tremiam. Seu corpo pode não responder bem, e podem haver complicações. O emocional também pesa. Uma combinação de reabilitação física e apoio psicológico é crucial. A médica falou como se descrevesse a realidade diante deles. E isso inclui estar em um ambiente onde você se sinta seguro e acolhido. Ana, ainda emocionada, olhou para Rafael.
Era como se ela quisesse tocar seu coração com um gesto, mas algo a impedia. Ele se lembrou de tantas vezes que estiveram juntos, rindo e sonhando, como se aqueles momentos fossem os alicerces de uma vida inteira. Mas agora, tudo parecia tão distante e frágil. Ao mesmo tempo, a raiva em Rafael se misturava a um desejo de acreditar que o que tinham ainda poderia ser salvo. Ele abriu a boca, pronto para dizer algo que poderia mudar tudo. Mas, antes que as palavras saíssem, o som do monitor ao lado da cama aumentou. A enfermeira entrou abruptamente, com a expressão marcada pela urgência. Desculpe interromper, mas precisamos monitorar os sinais vitais do paciente, disse ela, tirando a atenção de todos. Rafael sentiu um frio na barriga. E se tudo aquilo desmoronasse? Ele estava tão perto de ficar livre da dor física, mas a dor emocional parecia um fardo muito mais pesado. Ana se afastou um pouco, como se a presença da enfermeira a deixasse insegura. Rafael percebeu que ela estava tão assustada quanto ele. Havia um fio invisível de conexão entre eles que se esticava e tentava resistir, mas a tensão do momento parecia prestes a estourar. Quando a enfermeira saiu, houve um silêncio profundo. Neste intervalo, os olhos de Ana brilharam com lágrimas não derramadas. Rafael, eu não sei como consertar isso. Mas eu quero tentar, pode ser tarde demais, Ana, ele respondeu, a voz embargada. As palavras pairaram no ar como uma ameaça. Era verdade que tudo poderia se perder ali, naquele hospital. Mas havia uma faísca de esperança que pulsava tanto nos olhos dele quanto nos dela. Rafael se deu conta de que, por mais difícil que fosse, eles precisavam ir além da dor. Precisavam se desafiar a acreditar na possibilidade de um futuro, mesmo que tudo parecesse sombrio. E foi então que a médica voltou, com um novo aspecto no rosto. Rafael, encontramos uma possibilidade de tratamento que também pode incluir apoio familiar. Podemos iniciar uma sessão com um psicólogo que trabalha com esses casos. O que você acha? O que ele sentia naquele momento era um misto de esperança e receio, mas a ideia de encarar essa nova fase, com Ana ao seu lado, poderia ser a luz no fim do túnel. Mas a pergunta que ainda pulsava dentro dele era se teriam forças para reconstruir o que havia se quebrado. Rafael olhou nos olhos de Ana, que esperava ansiosamente por uma resposta que poderia não apenas mudar suas vidas, mas talvez também moldar o futuro do seu filho. Vamos lutar juntos? A frase escapou de seus lábios, sem que ele planejasse. E a resposta dela, ele sentia, determinaria qual caminho seguiriam. Mas o que ocorre quando um amor já testado pela dor enfrenta a chance de renascimento? Rafael observou o rosto de Ana, buscando um vislumbre de reação à sua proposta. O coração dele batia forte, e a ansiedade pairava no ar como uma nuvem pesada. Ana respirou fundo, e seu olhar se fixou nos olhos dele. Rafael, eu quero, ela finalmente disse, as palavras saindo de seus lábios como um sussurro esperançoso. Quero lutar com você. O alívio inundou o peito dele. Eles tinham uma chance, mesmo que parecesse pequena. Mas, ao mesmo tempo, uma nova onda de preocupação tomou conta. Ele não saberia se teria forças suficientes para enfrentar o que viria. O tratamento, o apoio emocional, tudo isso era um caminho cheio de obstáculos. A médica, então, começou a explicar a próxima etapa. O tratamento envolverá sessões regulares com o psicólogo, onde tanto você quanto Ana poderão abrir seus corações e enfrentar o passado. O suporte é essencial. Rafael acenou lentamente, absorvendo cada palavra. Ele precisava acreditar que essa era a decisão certa. O amor deles merecia essa chance. Mas e se o peso da dor fosse insuportável? Ele pensou na situação de seu filho. Como isso tudo afetaria a vida deles de novo? Ana, percebendo a nuvem que pairava sobre ele, se movia na cadeira, interrompendo seus pensamentos. Tem mais uma coisa, né? A voz dela tremia levemente. Não quero que você pense que precisa passar por isso tudo sozinho. Estamos juntos, certo? Nós sempre estivemos. O olhar dela era firme, quase desafiador, e Rafael sentiu uma onda de gratidão. Ana era a âncora que ele precisava para não se perder no caos.
Ele respirou fundo, sentindo a energia entre eles se reerguer. Sim, juntos, ele disse, com um sorriso franco, embora seu coração estivesse cheio de incertezas. Mas, eu não sei o que esperar. E se? E se não der certo? E se doer? E se as coisas não forem como a gente quer? Ana interrompeu, sua voz ganhando força. A vida é cheia de incertezas, Rafael. Mas precisamos arriscar. Precisamos descobrir. Ela tinha razão. A perspectiva de recomeçar aterrorizava Rafael, mas também incendiava sua vontade de viver. Eles não podiam deixar que o medo os paralisasse. Devagar, ele estendeu a mão, e Ana a segurou com força, a conexão entre eles restabelecida em meio à tempestade emocional. No entanto, ao olhar a aliança no dedo dela, Rafael teve uma perspectiva inquietante. A música do coração deu lugar ao relutante tamborilar de um pensamento. E se essa luta não fosse apenas externa? E se dentro dela, em algum lugar profundo, uma dúvida crescia lentamente? Eu nunca deixei de te amar, mas o que você realmente sente por mim agora? A pergunta escapuliu de seus lábios antes que ele pudesse se controlar. Ana paralisou. Um silêncio pesado se instalou entre eles, e Rafael imediatamente se arrependeu da indagação. Mas era uma verdade que precisava ser colocada em palavras. Ele queria acreditar que tudo iria mudar, mas o receio de perder a confiança dela o consumia. Eu ainda amo você, Rafael, Ana respondeu, mas havia um tremor em sua voz, quase como uma súplica. A resposta a acalmou, mas o medo ainda estava lá, vivo e pulsante. O que aconteceria se essa batalha deixasse uma marca indelével entre eles? Ana começou a balançar as pernas, a ansiedade crescendo. É claro que tenho medo. Assim como você. Rafael viu a luta dela refletida em seu olhar. A fragilidade estava ali, exposta, mas havia uma chama se acendendo em meio às dúvidas. Era simples, eles precisavam mesmo acreditar. Uma enfermeira veio novamente, interrompendo o momento tenso, trazendo um novo volume de exames e informações sobre o tratamento. Rafael se virou para Ana, mais determinado do que nunca, mas a pergunta persistia em seu peito. E se é verdade que eles temem mudar totalmente o que ainda existe entre nós? Olharam-se em um silêncio que prometia novas revelações e a esperança de um futuro, mesmo que incerto. Que outros desafios aguardavam nesse caminho que se abria diante deles, e até onde seriam capazes de ir para se salvarem e salvarem o amor que ainda queimava em seus corações? Rafael e Ana saíram do consultório sobre uma nuvem de emoções contraditórias. As esperanças de um novo começo dançavam ao redor deles, mas as dúvidas ainda sussurravam nas sombras. Enquanto caminhavam pelo corredor do hospital, pequenos detalhes o cercavam, o cheiro do álcool, o murmúrio distante de conversas e o som dos sapatos no piso frio. Você está bem? Ana perguntou, quebrando o silêncio. O olhar dela era preocupado, e Rafael sentiu o peso de suas expectativas. A verdade é que ele estava longe de estar bem. Eu só estou pensando no que aconteceu na última vez, ele respondeu, fazendo referência a um dia que parecia ainda tão recente, mas, ao mesmo tempo, tão distante. Um dia em que a vida deles mudou para sempre. Ana sentiu, e os dois pararam em um canto do corredor. Os rostos passavam como sombras, mas no meio daquele labirinto, havia um ponto de luz, um café que sempre era um refúgio para conversas. Vamos tomar um café, sugeriu Ana, tentando trazer um pouco de normalidade à situação, um sopro de vida em meio ao caos. Rafael concordou, mas enquanto caminhavam, a inquietação dentro dele crescia como um mar agitado. Ao tomarem seus lugares no café, a máquina de expresso trabalhava incessantemente, sua presença um lembrete do tempo que não parava. O calor da xícara nas mãos de Rafael trouxe um momento de conforto momentâneo, mas logo ele se pôs a enfrentar a indagação que tinha pesando na mente. Ana, sobre a luta que vamos enfrentar, você tem certeza de que está pronta? Ele queria entender, querer saber se ela realmente havia se preparado. Olha, eu não sei se estou pronta para tudo, Ana respondeu, o olhar distanciado enquanto mexia no café, mas estou pronta para tentar, para fazer isso valer a pena. Havia determinação em suas palavras, mas algo em seu tom parecia ressoar com uma dúvida oculta.
A conversa avançava, mas a atmosfera ainda era tensa. Rafael quis crer nas palavras dela, mas o medo de que a verdade o separasse do que tinham construído o assombrava. As horas se arrastaram e conversas se entrelaçaram, mas ambos estavam perdidos em seus próprios pensamentos. Rafael lembrava-se do que tinha acontecido na última vez que tudo parecia perfeito. Naquela tarde ensolarada, quando foram ao parque levando Pedro, riam e brincavam despretensiosamente, sem saber que a vida estava prestes a testar seus limites. Aquela tarde no parque, começou ele, mas Ana o interrompeu. Rafa, vamos focar na frente. Temos que estar unidos no que vem. A firmeza na voz dela era um eco do que ambos precisavam ouvir, mas a lembrança da alegria passada ainda pesava sobre ele. Quando se levantaram para ir embora, a atmosfera leve do café havia dado lugar a um clima de determinação silenciosa. Rafael olhou para Ana e, por um instante, imaginou como seria se tudo aquilo fracassasse. O que eles fariam se o tratamento não trouxesse à tona a cura que tanto desejavam? Ana olhou para ele, como se tivesse lido seus pensamentos. Devemos estar prontos para tudo, Rafael. Não podemos deixar o medo nos segurar. Ela se aproximou, segurando a mão dele. O toque era familiar e repleto de emoção. Mas, assim que saíram do café, uma verdadeira onda de incertezas voltou a assombrá-los. O horizonte já não parecia tão claro. O caminho que escolheram estava revestido de desafios, e a preocupação sobre o que mais poderiam descobrir ao longo desse percurso os pressionava. No caminho de volta, Rafael fez uma pergunta simples, mas que ecoou na mente de Ana: e se o que descobrirmos sobre nós mesmos for mais doloroso do que o que já enfrentamos? Com as palavras presas na garganta, ambos sabiam que o próximo passo à frente poderia não ser apenas uma luta contra o que escondiam, mas uma revelação da verdadeira natureza do amor que os ligava. Que segredos ficariam expostos? E estariam prontos para enfrentar as verdades que poderiam não ser assim tão reconfortantes? Rafael e Ana atravessaram a porta do café, e o ar gelado do corredor do hospital parecia envolvê-los como um manto pesado. O pesadelo das incertezas os seguia, e a cada passo que davam, as palavras não ditas ecoavam em suas mentes. O que poderiam encontrar na próxima consulta? O que a medicina traria de diagnóstico? Essas perguntas os cercavam como sombras indesejadas. Você acha que devemos contar tudo ao Pedro? Ana quebrou o silêncio. A expressão em seu rosto era de preocupação genuína. O garoto era o centro de suas vidas, mas a necessidade de proteção não poderia torná-los omissos. Pedro é esperto, Ana. Mas sim, ele merece saber. Não da maneira mais dura, mas, ao nosso jeito, Rafael respondeu, tentando capturar a essência do que significava ser pai naquele momento. Dentro dele, um turbilhão de inseguranças e medos se aglomerava. Como dizer a uma criança que o mundo à sua volta estava mudando? Ana concordou, mas a sombra da dúvida ainda pairava entre eles. Enquanto seguiam para o carro, um vento leve soprou, levando consigo folhas secas. O que parecia um movimento singelo pareceu uma metáfora: as folhas caíam, e com elas, a vida que levam estava prestes a se transformar. No carro, o silêncio reinou novamente. O ritmo do motor parecia uma batida, cada aceleração um aviso de que as coisas iam mudar. Rafael olhou para Ana, que parecia perdida em seus pensamentos. Ele queria encontrar as palavras certas, mas a pressão do desconhecido fazia sua língua se enrolar. Ana, vamos enfrentar isso juntos, certo? Ele gesticulou, tentando quebrar a barreira que se formava entre eles. Claro, Rafa. Eu quero, mas não posso evitar me sentir mal. E se tudo der errado? O olhar dela estava distante, quase como se estivesse viajando para um lugar onde o medo se transformava em certeza. Rafael estendeu a mão e a segurou. Era um gesto simples, mas bateu forte em ambos, um laço de força no meio da tempestade. Acho que a gente precisa de um plano. E precisamos de apoio, familiar, amigos, alguém para nos ajudar a carregar isso, não acha? O rosto de Ana se iluminou por um instante. Sim. Vamos precisar. Podemos falar com a mãe e o pai, talvez eles possam ficar com Pedro durante as consultas.
Aquilo trouxe uma leveza ao espírito de Rafael. O simples ato de compartilhar a carga parecia torná-la mais leve. Contudo, uma nuvem de pensamento ainda pairava diante deles. E se essa conversa com os pais de Ana trouxesse à tona coisas que eles não estavam prontos para enfrentar? Ao chegarem em casa, enquanto abriram a porta, o cheiro familiar do lar os envolveu. Era reconfortante, mas ao mesmo tempo, era o espaço onde as emoções se aglomeravam e ficavam concentradas. Pedro estava assistindo TV, perdido em seu mundo de animações. Ver o sorriso do filho fez os medos de Rafael esmorecerem, mas a agonia do que estava por vir ainda era palpável. A gente precisa conversar com você, filho, Ana disse, sentando-se ao lado do garoto. O coração de Rafael disparou. Como seria essa conversa? A voz de Ana tremia ligeiramente, e ele percebeu que ela também estava aterrorizada. Sobre o quê? Pedro perguntou, com um sorriso inocente. O contraste entre a leveza do momento e a gravidade do que estava por vir fez Rafael sentir um nó no estômago. Ana respirou fundo. Sobre a papai e eu, e algumas coisas que estamos enfrentando. Nesse momento, Rafael percebeu que havia chegado a hora. Não apenas de contar a verdade a Pedro, mas também de encarar os desafios que a vida lhes impunha. O que quer que fosse que eles descobrissem naquele caminho, eles iriam precisar do carinho e da sinceridade de cada um. Os mais próximos, as verdades escondidas e os medos que sentiam. Foi quando o telefone de Rafael tocou. A tela brilhava com o nome do médico. A mensagem em seus lábios morreu antes de ser falada. O coração palpitava forte, e ele respirou fundo antes de atender. O que ela estava prestes a ouvir do outro lado da linha poderia mudar tudo. Alô? E a resposta ao que o esperava do outro lado da linha poderia muito bem decidir o que o futuro deles reservava. Rafael sentiu o peso da expectativa ao ouvir a voz do médico ecoar do outro lado da linha. Era como se o tempo tivesse parado e todos os sons ao redor desaparecessem. Doutor Almeida, aqui. Você tem um momento para conversar sobre os resultados dos exames? Ana observava Rafael de maneira inquieta, com as mãos trançadas no colo. A tensão vinha como uma onda, e ele sabia que tudo poderia mudar em questão de segundos. Sim, claro, ele respondeu, a voz mais firme do que se sentia. Então, Rafael, os exames mostraram algumas coisas que precisamos discutir. Eu não quero alarmá-lo, mas... A frase interrompida fez o coração de Rafael disparar novamente. Ele se lembrou de cada vez que havia se sentido vulnerável, e agora a sensação se intensificava. Doutor, por favor, pode ir direto ao ponto. Você precisa ir ao consultório para discutirmos melhor, mas posso te dizer que há uma possibilidade de que necessitemos de intervenções mais sérias do que esperávamos, o médico disse, e a franqueza dele, embora necessária, doeu como uma facada no peito de Rafael. Ele olhou para Ana, que estava paralisada, um pálido reflexo da esperança que desaparecia pouco a pouco. Intervenções? Rafael estava sentindo que a voz não era sua. A palavra soava tão fria e distante. O que exatamente isso significa? Significa que podemos lidar com isso, mas você precisará de apoio, respondeu o médico, agora mais gentil. Quero que você traga a Ana e o Pedro na próxima consulta. É importante que todos estejam cientes e juntos nesse processo. Sim, claro. Obrigado, Rafael murmurou, tentando absorver a avalanche de informações que acabará de receber. Assim que desligou, um nó na garganta se formou, e ele se virou para encarar Ana. As lágrimas estavam nos olhos dela, cintilando como estrelas em um céu escuro. Rafael se aproximou e a abraçou, permitindo que ela se apoiasse em seu peito. Nós vamos enfrentar isso juntos, Ana, ele sussurrou, a voz sufocada. Não vamos permitir que isso nos destrua. Pedro, ainda sentado no sofá, começou a prestar atenção no clima mais sério que tomado pelo ambiente. Ele se levantou e caminhou até eles, com os olhos curiosos. Mãe, o que aconteceu? O papai está triste. Rafael sentiu o coração apertar. Ele não queria que o filho percebesse a gravidade da situação, mas sabia que a verdade não poderia ser escondida para sempre. Nada, meu filho.
Estamos apenas pensando em algumas coisas, mas está tudo bem. Não se preocupe com isso agora, disse Rafael, buscando uma maneira de proteger a inocência da criança um pouco mais. A resposta de Pedro foi uma expressão confusa, mas ele não quis aprofundar. Seus olhos brilharam pelo desejo de voltar à TV. Ana se afastou lentamente, buscando coragem nas frases que se acumulavam em sua mente. Rafa, precisamos ser diretos com o Pedro. Ele já percebeu que algo está diferente. Não podemos esconder isso dele. Não é justo. Ele sabia que Ana estava certa. A verdade, apesar de dolorosa, poderia ser mais leve se compartilhada. O casal trocou olhares intensos, o medo se misturando com a determinação em ser a melhor versão deles mesmos para Pedro. Então, vamos contar a verdade antes da nossa próxima consulta. Pelo menos, isso estará dito, decidiu Rafael, engolindo a ansiedade que subia pelo seu peito. A respiração de Ana se tornou um pouco mais calma. Sim, está na hora. Mas precisamos encontrar uma forma de fazer isso que não assuste o nosso pequeno, disse, acariciando os cabelos de Pedro, que agora se divertia com um desenho na TV. Quando as horas se desenrolaram e a noite chegou, o clima dentro de casa parecia mais pesado. Após um jantar silencioso, onde apenas o tilintar de talheres e os sons do programa infantil preenchiam o espaço, Rafa fez o que parecia ser uma decisão final. Pedro, pode desligar a TV por um momento? Precisamos conversar, ok? A voz dele soava firme, mas por dentro, um turbilhão de sentimentos invadia seu coração. O garoto olhou para eles, intrigado. Sobre o quê? O momento estava prestes a acontecer. Rafael sentiu as mãos trêmulas e o inevitável medo do que vinha pela frente. Estava claro que a vida estava prestes a mudar, e como sempre, o futuro trazia mais perguntas do que respostas. Mas no fundo, uma faísca de esperança começou a se acender. Será que juntos conseguirão superar todos os desafios que estão por vir? Rafael respirou fundo, sentindo o olhar inquisitivo de Pedro fixado nele. O tempo parecia se arrastar enquanto a sala se enchia de um silêncio quase palpável. Ele precisava encontrar palavras que fossem suficientes, que explicassem tudo sem esmagar a esperança que ainda restava em seus corações. Filho, começou, a voz hesitante, a gente tem algumas coisas importantes para contar. Coisas que podem mudar um pouco a nossa rotina. O olhar de Ana, fixo nele, parecia garantir que ele seguisse em frente. O papai fez uns exames e precisamos conversar sobre o que os médicos disseram. Pedro inclinou a cabeça, confuso, mas atento. O que foi, papai? Você está doente? A palavra doente caiu como um peso no ar. Rafael sabia que não podia fugir dela. Sim, meu pequeno. Eu recebi alguns resultados que precisam de cuidados especiais. E isso significa que vamos passar por um momento difícil, mas vamos ficar juntos e nos cuidar. Os olhos de Pedro se arregalaram. Eu posso ajudar, papai? O amor e a inocência do garoto eram como um raio de luz em meio à tormenta. Claro, meu amor, Rafael disse, admirando a força que o filho parecia ter. Mas vamos precisar conversar e ser sinceros sobre tudo. E a mamãe vai ajudar a explicar melhor depois, tá bom? Ana se aproximou, colocando a mão sobre o ombro de Pedro. Nós sempre estivemos juntos, e essa não vai ser diferente, querido. É só uma fase e vamos enfrentar juntos. O papai é forte, você sabe. Os olhos de Pedro brilharam com um misto de esperança e confusão. Vai doer? A pergunta foi direta, como uma flecha atingindo o alvo. Rafael hesitou antes de responder. Não queria mentir, mas também não queria assustar. Tudo o que vamos fazer é para melhorar. Às vezes, o cuidado pode incomodar, mas vai passar e logo estaremos de volta às nossas coisas, jogando bola e fazendo as refeições em família como sempre. Rafael tentou transmitir confiança, mesmo que o próprio coração estivesse cheio de incertezas. O garoto parecia processar tudo, seu semblante sério, mas depois um sorriso tímido surgiu. Então vamos fazer isso. Eu posso te ajudar a tomar remédios e fazer massagem? Minha professora disse que é bom.
Ana não conseguiu conter uma lágrima ao ouvir as palavras do filho. No fundo, ela se perguntava se poderia suportar ver Rafael passando por tudo aquilo. Mas o espírito de Pedro trazia uma suave sensação de alívio. Isso mesmo, meu amor. Ajudar é a melhor coisa que podemos fazer juntos. Rafael observou a dupla, seu coração batia forte de um jeito doce e agridoce. Ele se lembrou da infância de Pedro, de como o menino sempre se oferecia para ajudar com pequenos afazeres, sempre tão generoso. Mas a sombra da incerteza ainda permanecia. E mamãe, Lara e papai vão estar sempre aqui. Não importa o que aconteça, somos uma equipe, disse Rafael, segurando as mãos dos dois. Ele queria que aquele momento ficasse gravado em suas memórias e que a coragem de Pedro se tornasse uma âncora para os dias difíceis que estavam por vir. A conversa fluiu mais naturalmente a partir daí, como se uma leveza permeasse o ambiente. Com risos e conversas sobre o que fariam juntos no final de semana, os temores pareciam recuar por um breve momento. Mas Rafael sabia que a luta seria longa e cheia de altos e baixos, e a próxima consulta com o médico pesava nas costas como um fardo. Enquanto a noite avançava, uma certa sintonia se estabelecia na casa. Rafael se perguntava como enfrentariam tudo isso e, ao mesmo tempo, uma esperança renovada nascia, como uma chama prestes a brilhar. Ana, observando o marido e o filho, não pôde evitar de pensar em tudo que ainda estava por vir e no que a próxima consulta poderia revelar. O médico tinha mencionado intervenções sérias. O que isso significaria realmente para Rafael? Esse pensamento a deixou inquieta. A ideia de um futuro incerto pairava sobre eles como uma nuvem, mas decidiram que juntos clamariam por luz nas sombras. E, assim, antes de se recolherem, Rafael olhou para Ana, e em seus olhares havia muito mais a ser dito. Amor. Precisamos conversar também sobre o que fazer a seguir, e como encontrar força se as coisas forem mais complicadas do que imaginamos, disse ele com um nó na garganta. Ana assentiu, percebendo que havia mais do que apenas os cuidados físicos que eles precisariam lidar. O que mais estavam prestes a descobrir juntos? E o que mais os aguardava a cada amanhecer? Rafael se deitou à noite, sentindo o peso do dia escorregar lentamente para longe. O calor do corpo de Ana ao seu lado, embora reconfortante, não conseguia dissipar todo o seu medo. Ele encarava o teto, pensando em como as paredes da sua casa agora pareciam mais próximas e mais pesadas. A ansiedade pela consulta do dia seguinte era como um tambor ressoando em seu peito, batendo forte e rápido, fazendo-o sentir-se desesperado, mas ao mesmo tempo consciente de que precisava ser forte por Pedro e Ana. Ana, percebendo a inquietude dele, virou-se e olhou em seus olhos. Você está pensando no amanhã, não é? Perguntou, com a voz suave, quase como um sussurro. Sim, Rafael respondeu, tentando forçar um sorriso que não surgia. Eu só quero que tudo fique bem. O olhar dela era como um abraço, aconchegante, mas também levava um toque de preocupação. Vamos passar por isso. Temos que acreditar que tudo vai dar certo. A força dela sempre foi um âncora em meio aos temporais da vida. Ana sempre foi capaz de oferecer conforto nas horas mais sombrias. Mas aquele momento parecia diferente. Ele podia sentir a ternura, mas também a sombra do medo que pairava entre eles. A hora da consulta chegou com a clareza de um dia ensolarado, mas Rafael não conseguia enxergar nada além da neblina que envolvia seu coração. Ele chegou ao consultório, os passos pesados, como se estivesse segurando o peso do mundo. Ao lado dele, Pedro, com sua pequena mão entrelaçada na dele, parecia ter um mundo de inocência em seu olhar. No que você está pensando, papai? Perguntou Pedro, curioso e, ao mesmo tempo, ansioso. Só em como tudo vai ficar bem, e em como eu vou me sentir melhor para voltar a brincar com você, Rafael respondeu, mascarando seu próprio receio com uma tentativa de encorajar o filho. O médico finalmente os recebeu, e enquanto eles se sentavam, o coração de Rafael pulsava em um ritmo frenético. Ana segurava sua mão, e Pedro observava cada movimento, como se pudesse sentir a tensão no ar. O médico, um homem de semblante calmo, começou a falar. As palavras se espalharam, e Rafael lutava para agarrar cada uma delas.
Os resultados mostram que precisamos de um tratamento mais profundo, o médico disse, e Rafael sentiu o açouzinho do medo no estômago. Pode incluir cirurgia e um longo período de recuperação. É um caminho difícil, mas podemos fazer isso. Nesse instante, o chão parecia desmoronar sob seus pés. Rafael olhou para Ana, que agora estava pálida, respirando de forma irregular. Pedro, em sua inocência, não compreendia completamente, mas podia sentir o clima tenso. Papai, você vai ficar bom, né? Ele perguntou com uma fé que tocou o coração de Rafael. Sim, filho, eu vou lutar por isso, Rafael se ouviu dizer, mesmo sem saber se sua própria voz era sincera. Ele precisava acreditar, para que Pedro acreditasse. Após a consulta, o retorno para casa foi recheado de um silêncio desconfortável. A cidade estava em movimento, mas no interior do carro, o tempo parecia parado. Eles compartilharam olhares de preocupação, cada um imerso em seus próprios pensamentos e medos. Ana finalmente rompeu o silêncio. O que a gente vai fazer agora, Rafael? Como vamos enfrentar tudo isso daqui para frente? Ele olhou pela janela, as árvores passando em uma velocidade que parecia descompassada com o que sentia dentro. Precisamos nos organizar, amor. Vamos, fazer uma lista do que precisamos, conversar com médicos, buscar mais informações, Rafael disse, tentando ser prático, mas seu coração vacilava. Você não está sozinho, a gente vai passar por isso juntos, Ana respondeu, a firmeza em sua voz tentando empurrar a incerteza para longe. Naquele momento, enquanto o sol começava a se pôr, Rafael tomou a decisão de que eles enfrentariam tudo com coragem. Mas a sombra do desconhecido ainda pairava, e a cada dia, novas revelações poderiam surgir. Ele sabia que a próxima consulta poderia trazer todas as respostas, mas também mais perguntas. Assim que entraram em casa, o ambiente parecia acolhedor e confortável, mas a atmosfera estava carregada de um novo peso. Pedro, em seu inocente otimismo, começou a brincar com os brinquedos no chão da sala, mas Rafael não conseguia se concentrar. Ele sabia que o mais difícil estava apenas começando e que as próximas semanas poderiam revelar verdades que os fariam questionar tudo. E se você precisar de ajuda depois da cirurgia, para o que for, nós vamos estar aqui, Pedro disse um pouco mais tarde, enquanto levantava um boneco e fazia uma cara séria. Rafael sorriu, mas na verdade sentiu o estômago apertar. Sim, podemos ser uma equipe, disse ele, sentindo que cada palavra precisava de um peso diferente nesse momento. Mas o que eles não sabiam era que as respostas que buscavam poderiam levá-los a um caminho que mudaria suas vidas de forma ainda mais profunda do que imaginaram. E naquele silêncio carregado, a pergunta começava a ecoar em sua mente: até onde são capazes de ir por amor? A manhã seguinte em São Miguel do Araguaia trouxe um céu claro, mas dentro de Rafael, as nuvens da incerteza permaneciam densas. A cirurgia estava marcada, e o receio de tudo que estava por vir apertava seu coração como um abraço sufocante. Ao seu lado, Ana observava cada mudança em seu semblante, sentindo a ansiedade que transbordava dele. Rafa, precisamos nos preparar, ela disse, puxando para uma conversa que há muito se tornará inevitável. Eles estavam prestes a entrar em uma fase crítica, e a ideia de enfrentar isso sozinhos não era mais uma opção. Podemos fazer um plano, algo que nos ajude a manter o foco. Ele assentiu, embora a mente estivesse sobrecarregada. Certo. O que você tem em mente? A verdade era que a vida precisava tomar um novo rumo, e as palavras dela ofereceram uma leve esperança. A primeira coisa é organizar os cuidados após a cirurgia. Você vai precisar de apoio, especialmente nas primeiras semanas. Podemos falar com a sua mãe para que ela fique conosco, ou se você precisar de ajuda, podemos fazer um rodízio entre os avós de Pedro. Ana disse, a voz segura, enquanto ela tentava listar tudo. Sim, isso faz sentido, Rafael a interrompeu. E como estará o nosso filho nesse momento? Ele precisa se sentir incluído. Pode ser uma boa oportunidade para que ele se envolva de alguma forma, não é? Ele sorriu ao imaginar Pedro inserido na rotina, ajudando a cuidar do pai como o pequeno herói da história. Ana sorriu de volta, admirada pela perspicácia do companheiro. Sim.
Podemos criar tarefas, como preparar pequenos lanches ou ajudar a organizar seus medicamentos. Pedro adora se sentir importante. E assim, os dois arquitetaram um plano. A determinação crescia na sala, como um feixe de luz atravessando a escuridão. Era um momento de esperança, mas ao mesmo tempo, o peso da cirurgia pairava entre eles. À medida que o dia passava, o relógio parecia acelerar. A sala de espera do hospital se tornava uma espécie de campo de batalha emocional. Enquanto aguardavam, Rafael olhou para o filho brincando em seu celular, e a doce inocência de Pedro surgia como um lembrete do porquê tudo isso valia a pena. O tempo corria lento, mas ele precisava capitalizar na bravura que sabia que existia dentro de si. Pedro, você se importaria de fazer uma pequena oração por mim antes de ser chamado? Perguntou Rafael, a voz suave e cheia de significado. O garoto olhou para cima, confuso, mas atento. Claro, papai. Posso? Rafael assentiu, e nesse momento, o garoto baixou a cabeça e começou a murmurar palavras que soaram como um cântico de esperança. Que papai fique forte e que tudo dê certo. Amém. Ao ouvir Pedro, o coração de Rafael se encheu de gratidão. Era uma conexão forte, e a fé do menino o ancorou em um mar de incertezas. O médico chamou seu nome, e ao se levantar, sentiu que o momento havia chegado. Vamos vencer isso, filho. Pode ter certeza, disse Rafael, tentando transmitir a força que desejava sentir. No pré-operatório, a equipe médica se preparava para o procedimento, e o papel de Ana, ao seu lado, se tornou essencial. Ela segurava sua mão, e a conexão entre eles invadiu a sala fria de forma vibrante. Estou aqui, Rafa. Você é mais forte do que imagina, ela murmurou, suas palavras ecoando como música através da angustiante expectativa que os envolvia. Após o que pareciam horas, a cirurgia chegou ao fim. Rafael acordou em uma sala fria, cercado por sombras e luzes piscantes. A primeira coisa que viu foi o rosto de Ana, que sorriu ao vê-lo acordar, seu olhar carregado de amor e preocupação. Oi, amor. Você está bem? A cirurgia foi um sucesso, disse ela, seus olhos brilhando um pouco mais ao dizer aquelas palavras de alívio. Graças a Deus, Rafael respondeu, tentando mover as pernas e sentindo a dor pulsar no local da cirurgia. A princípio, a sensação era estranha e dolorosa, mas ao mesmo tempo, um novo horizonte se desenhava à sua frente. Ele tinha que encarar a recuperação, mas ali estava a luz que sempre o guiou. As semanas seguintes tornaram-se um exercício de paciência e persistência. A reabilitação era desafiadora e, por vezes, embriagada pelo cansaço. No entanto, os momentos juntos compensavam todos os desafios. Ana e Pedro sempre estavam ao seu lado, ajudando no processo de adaptação e recuperação. O amor entre eles se tornou a força que sustentava cada passo dado. Em um mês, após muitos exercícios e desafios, Rafael começou a se sentir mais confiante com sua nova realidade. Levemente decepcionado com as limitações, mas determinado a encontrar formas de lidar com elas. Um dia, enquanto brincava com Pedro, viu a força que a vida poderia ter em suas mãos, e isso gerou um desejo de lutar por dias melhores. Papai, quando você vai jogar bola comigo? Perguntou Pedro, um sorriso largo no rosto. Rafael riu, lembrando-se de quantas alegrias o esporte havia lhes proporcionado. Quem sabe em breve, filho? Precisamos construir um campo de sonhos, não é mesmo? A imagem trouxe uma bênção à vida deles. Mesmo com limitações físicas, Rafael aprendeu que dividir as experiências poderia transformar tudo ao redor dele. Ana sorriu, encantada ao ver parte de sua antiga vida voltar à tona. Rafa, você está conseguindo. Olha o quanto você já avançou, ela exclamou, enquanto todos se empoleiravam em momentos simples. Logo, o trio se transformou em um time, enfrentando cada luta com fé, perseverança e, acima de tudo, amor. Rafael percebeu que a vida não era apenas sobre o que se havia perdido, mas sobre tudo o que ainda poderiam construir juntos. Decidiu então que não iria mais deixar a dor e as limitações o definirem. E assim,
entre a alegria e as dificuldades, ficou cada vez mais claro para Rafael que o que realmente importava eram as conexões. Com Ana e Pedro do lado dele, a jornada estava apenas começando. Cada novo dia representava um capítulo fresco nesta história de luta, amor e superação. Quando menos esperavam, encontraram uma nova realidade, uma que os unia ainda mais. O profundo amor que nutriram mutuamente durante a batalha fez com que cada momento simples fosse repleto de significado e aprendizado. Com os novos laços fortalecidos e a coragem renovada, Rafael aprendeu que as perdas são difíceis, mas que, com amor e apoio, sempre há um caminho para a luz. E agora, que parte dessa jornada ainda estava por vir? Rafael olhou para Ana e para Pedro, sentindo o calor de seus olhares. Sabia que estariam juntos, porque o amor deles havia sido testado e prevalecido de forma impactante. José Jorge, que havia sido transformado em um novo Rafael, se sentia em paz, e assim, as sombras do passado se tornaram apenas uma parte do mosaico de suas vidas, agora repleto de cor e luz. Mas e você? Que lição você leva dessa história? A verdade é que estamos todos em constante transformação, e, tal como Rafael, é crucial abraçar as mudanças e permanecer ao lado das pessoas que amamos. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a descobrirem essa incrível mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir de você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos espalhar essa mensagem poderosa de amor e superação.